7643. No novo milênio, a rádio do momento. Cacique. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Cúpula bolivariana do governo Hugo Chávez teve despesas pagas por dinheiro desviado em contas da Suíça em contratos da Odebrecht. Documentos obtidos por Jamil Chad do UOL apontam para o pagamento de propinas a Chávez com o codinome Camelo, feito a operadoras venezuelanas por meio da construtora. Segundo investigações, foram 49 milhões de dólares pagos entre 2008 e 2016. As contas secretas operadas no paraíso fiscal chegam a 65 milhões de dólares. Outro gargalo foi o projeto da hidrelétrica de Tocoma, executado pela Odebrecht com propina de quase 5 milhões de dólares. Previsto para entrega em 2012, foi estendido por 5 anos. Em 2017, a Assembleia Nacional Venezuelana relatou prejuízo de 3 bilhões para os cofres públicos. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Rádio Cacique. Jornalismo, Rádio Cacique. Rádio Cacique, prestação de serviço. Algumas dicas para você economizar energia com o seu ferro elétrico. Acumule sempre a maior quantidade de peças de roupa possível. Para ligar o ferro, o mínimo de vezes. Antes de ligar o ferro, retire as roupas do varal e separe as peças que não precisam ser passadas, como tecidos que não amassam. Passe primeiro as roupas delicadas, que precisam de menos calor. No final, depois de desligar o ferro, aproveite ainda o seu calor para passar algumas roupas leves. Evite utilizar o ferro elétrico quando vários aparelhos estiverem ligados, para evitar que a rede elétrica fique sobrecarregada. Não deixe o ferro ligado sem necessidade. Rádio Cacique. ZYK 654. Rádio Cacique. Operando em 1510 AM e pela internet. www.radiocacique1510.com.br. A tradição do rádio. Rádio Cacique.
Muito bom dia Santos, bom dia Baixada Santista, bom dia Estado de São Paulo, bom dia Brasil, bom dia Mundo, bom dia Luciano Alberto, que já está na live conosco, bom dia você que está nas ondas do rádio, Rádio Cacique AM 1510, a tradição do rádio santista. Eu sou o seu amigo Tony Elias e nós estamos juntos todas as manhãs das 11 ao meio-dia, e depois das 14 às 17 também, com muita música para o seu dia a dia. Mas sempre o Cacique Notícias, você que está na live, sempre procura saber, né? Quem que é o que está à direita do Tony hoje? Quem que é o entrevistado desta manhã? Olha aí, com muito prazer, com muita alegria, vereador da cidade de Santos, Bruno Orlandi. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tony Elias. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Rádio Cacique, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho e dando uma prestação de contas a toda a população santista. Aí você já tocou num ponto muito interessante, né? O vereador trazer para a população aquilo que está sendo feito, o que está sendo trabalhado. Você que está aí acompanhando a nossa programação e quer mandar alguma pergunta para Bruno Orlandi, vereador da nossa cidade, 99141-9803. 991419803 é o nosso WhatsApp. Tony, mas eu estou fora da Baixada Santista. Código de área 13 99141-9803. É isso aí. 11 horas e mais 10 minutinhos. Vamos começando este Cacique Notícias. Deixa eu ler aqui. Bom dia. Gostaria de parabenizar este maravilhoso programa. Entrevistador Rádio Cacique de Santos e ao nobre vereador da cidade de Santos, Bruno Orlandi, que tem se mostrado uma liderança comprometida com os problemas de Santos e região, sempre buscando o diálogo. Vamos com calma aqui, só mexer na tela, vamos lá. Sempre buscando o diálogo com todos os setores, entidades, partidos e, em especial, a parceria que tem dado muito certo com a CETEP. Sintra Comus e nosso presidente Macaé. O Macaé já teve por aqui? Pelo menos foi, acho que ia ser convidado para vir aqui o Macaé. Eu ouvi alguma coisa desse sentido, parece. Macaé Marcos Braz. Que Deus continue lhe iluminando e dando discernimento para que possa fazer sempre as melhores escolhas, sempre colocando, perdi o lugar aqui, porque a gente vai mexendo na tela, os meus olhos já chegaram aqui, ó. Sempre colocando em primeiro lugar a vontade dele e os anseios da população. Gostaria que o nobre Edil apresentasse mais projetos na Câmara Municipal de Santos, voltados à juventude, crianças e adolescentes. Abraços. Olha aí, esse texto enviado pelo nosso ouvinte Luciano Alberto, te cumprimentando aqui, Bruno, mandando aqui abraços para você. É sempre bacana, quero agradecer ao Luciano pelas palavras, é importante demais esse tipo de mensagem, incentiva a gente a continuar por esse caminho, saber que está no caminho certo, e de fato é uma luta muito grande, o Macaé é um grande amigo, um sindicalista aí de primeira, ele de fato uma grande liderança da área sindical, representa os trabalhadores, o Macaé é um amigo pessoal,
e que a gente pode contar sempre. E, obviamente, falar que os projetos têm que ser apresentados sempre, mas especificamente ele falou voltados à juventude, criança e adolescente. Eu que fui conselheiro tutelar, fui membro da Comissão Municipal da Juventude, à época, hoje Conselho Municipal, e ontem eu estive presente na sala, na prefeitura, no Salão Nobre, onde foi a assinatura da criação, né, a lei que criou o Fundo Municipal da Juventude. Olha aí que interessante. Que é a possibilidade do fundo receber recursos, seja de entidades públicas ou privadas, para desenvolver a juventude, políticas públicas voltadas para a juventude na cidade de Santos. Então, uma feliz coincidência, as palavras do Luciano, mas ontem o prefeito sancionou essa lei, que tinha sido aprovada por unanimidade na Câmara Municipal dos Vereadores, e eu tive a grata satisfação de estar no evento, poder manifestar, tendo em vista o envolvimento, enfim, com a juventude daqui da cidade, é uma alegria muito grande. Então, conte comigo sim, Luciano, continuei fazendo esse trabalho para poder honrar cada um dos munícipes da cidade de Santos. Muito bem, olha aí, Luciano, tá vendo? Nosso vereador trabalhando aqui, sempre, eu digo, não correndo atrás, né? Correndo na frente já, né? Vai correndo na frente. Carla Pereira também, a Ariane Lima, Flávia Cunha, paz de Cristo, amém, querida. Deus te abençoe. Todos vocês que estão conosco, vão compartilhando aí a nossa live, para que mais amigos possam também receber as informações desta manhã. Lembrando que no dia 22, nós vamos fazer um sorteio de um lindo CD entre todos aqueles que estiverem compartilhando a live. Tony, como que eu faço para ganhar esse CD, para participar do sorteio? É muito simples, basta compartilhar a live, tá bom? Compartilhou, você vai estar concorrendo a esse CD no dia 22. Muito bem. Bruno Orlandi, vereador mais jovem da Câmara Municipal de Santos. É isso mesmo? É isso aí, então. Eu tive a alegria de ter sido eleito, e dentre os 21, né, os 21 vereadores, o mais jovem, com 35 anos hoje na Câmara, e tentando desenvolver esse trabalho, levando a força da juventude, né, se assim posso dizer, não sei se tão jovem, mas enfim, dentre aqueles que estão lá, não, o mais jovem. Você é jovem. É muito jovem. Você tem que ser muito jovem para que eu seja jovem. Ah, entendeu? Entendi. Então somos jovens. Não, você é muito jovem. E senão, se você não for mais jovem, eu sou lascado. Somos todos jovens, é isso? Somos. Isso aí. Mas me diga o seguinte, é da atual casa ou de toda a história da casa? Da atual casa, da atual casa. Hoje, dos 21 vereadores eleitos com mandato, ou mesmo dos suplentes que estejam em exercício do mandato no momento, sou o mais jovem da casa, com 35 anos, tem o Lincoln Reis, que está com 36 ali, aí vai subindo um pouquinho os degraus, mas da atual legislatura... Não, 35 único. Tá certo. Bruno, e me fala o seguinte, Valmir Lopes, obrigado por chegar também conosco. Estamos nessa manhã recebendo Bruno Orlandi, vereador, primeiro mandato aqui na cidade de Santos. Quantos votos, Bruno? 2.823. 2.823. Só que você não é vereador de 2.823 eleitores, né? Não, 430 mil. Aí tá piada. É isso aí. Vereador é sempre isso, né? Alguns vereadores, algumas pessoas públicas têm uma forte identidade com um bairro, com uma entidade, isso, aquilo, mas é preciso ter essa consciência, né? O vereador, o prefeito, o deputado, seja o que for, ele foi eleito para agir num todo, né? Não é só eu sou vereador do bairro, vamos citar aqui, do Macuco. Não é possível. Vereador de Santos. Exato, né? Principalmente com as características que a nossa cidade tem. Qualquer tipo de influência ou de interferência em um bairro vai refletir no outro. A gente fala assim, mas às vezes a pessoa mora no centro de Santos, mas ela vai ao Gonzaga. Ou a pessoa mora na zona noroeste, mas ela vai ao centro de Santos. A pessoa mora no Morro, mas ela frequenta a praia no José Menino. Quer dizer, Santos é uma cidade com características regionais muito fortes, a área territorial aqui da parte da ilha, principalmente, todos moram muito próximos, seja na zona noroeste ou na ponta da praia, todos acabam rapidamente chegando de um lugar ao outro. E isso influencia. Então, quando a gente fala nessa sistemática territorial, uma coisa influencia a outra. E mais do que isso, quando a gente fala de saúde, de educação, isso tudo tem a ver com o dia a dia de todo mundo, porque aqueles que eventualmente têm condição de estar no colégio particular, eles convivem com outros que não têm essa possibilidade. Então o ensino público tem que ser de qualidade. O vereador não pode legislar ou fiscalizar só parte da população ou parte dos serviços. A gente tem que trabalhar para toda a cidade,
porque é a soma desses fatores que vai apresentar um bom resultado para a população santista. Muito bem, é isso aí. Bruno, mas embora seja o mais novo, né, em termos de idade, é o vereador mais novo atual ali na Câmara Municipal de Santos, isso não quer dizer que você não tenha experiência com vida pública, né? Já tem atuado bastante na vida pública. Conta um pouquinho a sua história, como começou a sua atuação, a sua formação acadêmica. Você é advogado, né? Exato, eu sou advogado, fiz especialização em Direito Processual Penal, tive a oportunidade também de fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, em Gestão e Política Pública, que é a minha paixão, a gestão pública. Eu acho que isso é o que faz diferença no trato público, agir com responsabilidade, enfim, com cuidado com a coisa pública, mas é república, né? A res pública, a coisa pública. Então é importante a gente poder estudar cada vez mais e ter experiência para tratar cada vez com mais zelo e conhecimento aquilo que não é nosso, não é meu, não é seu, é nosso, é da toda a população. Então isso é importante. E por outro lado, eu tive a chance de começar muito cedo. Sempre me envolvi com questões, seja um grêmio estudantil, seja envolvimento em outras associações, lideranças. Então, com 26 anos de idade, eu fui eleito conselheiro tutelar em Santos, e salvo engano, o mais novo da época também. Então, a gente começou um trabalho, desenvolveu no Conselho Tutelar de Santos, muito próximo a entidades, enfim, auxiliando em tudo que fosse possível, cuidando, acolhendo os jovens da cidade, mas também com responsabilidade no trato àqueles que eventualmente transgredissem alguma questão legal. E mais à frente, por essa questão e pela formação, fui convidado a dar aula em algumas universidades aqui da Baixada Santista, tive a chance também de advogar, obviamente, a minha profissão, a minha carreira, e nesse sentido, quando eu comecei a dar aula, eu fiz parte de formação até de algumas guardas municipais, enfim, Praia Grande, que é uma referência muito bacana aqui na Baixada Santista, e em 2013, o prefeito da época me convidou para ser o secretário adjunto de segurança aqui do município. E aí posso afirmar também o mais jovem da época do secretariado municipal. Como sempre. Mas está acabando essa mamata, eu acho. E o negócio de ser o mais jovem tá passando. Mas, de toda maneira, tive a oportunidade de aprender bastante, de desenvolver um trabalho na Secretaria Municipal de Segurança. Nós conseguimos aumentar muito o número de câmeras no município, levamos à frente cada vez mais cursos de formação aos guardas municipais, trocamos equipamentos, trocamos viaturas, enfim, foi um trabalho realizado em inúmeras mãos, não fiz nada sozinho, logicamente é um time, é uma equipe, mas com esse trabalho, em 2016, e com toda a nossa história, eu acabei me candidatando, a população me escolheu, e hoje eu tenho a honra de representar a população santista na Câmara Municipal de Santos. Que legal, esse é um resumo, né, de toda essa carreira. Olha lá, Ronaldo Cortez conosco, grande cronista esportivo, né? Jornalista esportivo Ronaldo Cortez. Abraço, obrigado, meu amigo. Um abraço, Ronaldo, também, amigo querido. E estou esperando você na casa, hein, Ronaldo? Vamos lá, o carnaval já passou, tá bom? Um abraço. Edna Souza, Eliezer José, né? A paz do Senhor, bom dia, né? Cacique, isso daí. Bom dia, Deus abençoe todos que estão conosco aí. Começando cedo, né? Atuando bastante, aí veio o convite e o desafio para assumir ali uma das cadeiras dos vereadores. São 21 aqui, né? 21 em Santos. Vereadores, né? Já tem uma veia política dentro da família? Ou foi assim, não? Já estava envolvido na vida pública e veio a oportunidade. A verdade, essa é uma história até interessante, e ela se confunde de verdade, porque hoje eu dou aula em faculdade, enfim, eu gosto dessa questão de ser professor, faz parte do meu dia a dia, para mim é um prazer muito grande. E a gente acaba valorizando, né, a nossa profissão, enfim, eu sempre achei que o magistério pode mudar o mundo, né? Na verdade, muda a pessoa e a pessoa muda o mundo. E eu lembro que com 10 anos de idade, a minha professora falava de algumas funções em sala de aula. Em determinado dia, ela virou e falou da função do vereador.
Eu lembro que com 10 anos de idade eu parei ali, olhei para ela e falei assim, eu quero ser isso aí. E aí, ó a responsabilidade, com 10 anos de idade, aí 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, eu tive essa honra de ser levado à cadeira. Então, lá atrás, foi um primeiro insight levado por uma professora. E eu acho que esse é o melhor caminho, quando você, por um professor, aprende o que de fato é aquele cargo, porque eu não acho que é uma profissão, eu acho que é um cargo que você ocupa, uma coisa transitória, não pode ser perene. O tenham como profissão. Exato, né? A lei permite, mas não é aquilo que eu... Alguns têm a vida acredito. política, como ele sentou ali, meu irmão. Exato, não sai mais. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e tive essa oportunidade, mas não foi uma questão familiar. Foi um anseio que nasceu nos bancos escolares. Bruno, você está falando algo sobre a professora, sobre a escola? Vou até te confidenciar algo particular da minha família, né? A gente estava, pela misericórdia de Deus, nós estamos pastoreando uma congregação lá em São Vicente e moro aqui em Santos. E domingo, na volta da igreja, tal, minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, a gente conversando, os outros 2 meninos também, meus meninos são mais novos, minha filha falou o seguinte, pai, como que a vida é injusta, né? Eu falei, por que, filha, que você está tocando nesse assunto? Ela falou, olha, quem tinha que ter os melhores salários tinha que ser os professores. Minha filha, de 11 anos. 11 anos. Porque todos na vida tem a influência de um professor. Para qualquer que seja o nível de atuação, a área de atuação da pessoa, passou por um professor, né? Verdade. Você vê a maturidade da sua filha, como é que é o nome dela? Gabriele. Vou dar um beijo aqui para a Gabriele, que ela sirva de exemplo, olha, que ela sirva de exemplo para todo mundo, porque no Japão, os únicos que não se curvam diante do imperador são os professores, porque todo mundo precisa de um, como eu precisei, você precisou e todos nós precisamos, e é uma honra muito grande. Eu tive a oportunidade na Câmara Municipal de fazer uma sessão solene, enfim, uma homenagem, e em determinado momento, na mesa dos trabalhos, tinha uma professora minha. E aquilo é de um carinho, de uma alegria tão grande, porque você pode reverenciar aquele que te auxiliou a ser quem você é. Te ajudou a ter conhecimento, te deu oportunidade, te abraçou no momento que você mais precisava. Porque às vezes é fácil, quando uma pessoa tem sucesso, quando uma pessoa está bem sucedida, você está próximo a ela. Mas quando você é uma criança, quando você não tem nada a oferecer, muito pelo contrário, você precisa aprender aquele momento, é ali que as pessoas, de fato, estão próximas de você. E falo isso principalmente porque era uma criança, com 10 anos de idade. Então, a minha gratidão é eterna a todas essas pessoas que passaram na minha vida. E a Gabriele está de um exemplo, de uma maturidade incrível. Parabéns. Obrigado. Vamos seguindo aqui, Bruno Orlandi, nós vamos conversando. E começamos assim um pouco light, pessoal. Só para vocês irem, né? Acostumando, a fala foi mansa até agora. Tá? Né? Só para dar aquela... Tomamos já um copinho d'água, mas vamos começar a engrossar o caldo aqui. Vamos colocar o dedo na ferida. Bruno, me fala uma coisa. Como que fica a questão da balsa? Como é que fica? Ela fica de fato, porque fica, né? a fila não anda. Fica lá 1h30, 2. Isso é um absurdo. Eu espero que o governo do estado tome providências o quanto antes. A forma de gestão hoje do sistema que operacionaliza a balsa é vergonhoso. A gente tem um responsável por cada setor, um faz a cobrança, outro operacionaliza, outro faz manutenção. Quer dizer, é uma verdadeira quebra-cabeça. Não tem como isso funcionar, essa gestão é precária, e quem está pagando a conta disso é o cidadão da Baixada Santista, seja de Santos, do Guarujá, do Praia Grande, enfim, Cubatão, que utiliza aqui os serviços da Ponta da Praia e da Balsa. É vergonhoso, porque muitas pessoas trabalham numa cidade, mas moram em outra. Muitas pessoas têm compromisso, enfim, eu sou advogado, você tem audiência em outras cidades, tem médicos que trabalham, que às vezes tem uma operação para realizar, pessoas que têm reuniões importantes, que vivem daquele trabalho, fazem uma venda, enfim. E toda essa circunstância, toda essa situação acaba atrapalhando o dia a dia. E é um serviço caro, é um serviço que arrecada milhões, e eu repito, não são milhares, são milhões que são arrecadados, e o sistema completamente ineficaz. Faço até um desafio ouvinte, aqueles que estão nos acompanhando, vá até a fila da balsa, entre nela,
num dia... Eu ia falar fora do normal, mas não. O dia normal é com fila. Então, num dia normal, chegou nesse dia normal, verifica, primeiro, que horas são no seu relógio. Depois você entra no site pelo celular, né? Agora os celulares têm acesso à internet. Verifica no aplicativo da balsa quanto tempo eles estão dizendo que espera. Passado, verifica no painel eletrônico que eles colocam ali na coisa, quanto tempo de espera. E verifica ao final, no seu relógio, quanto tempo você de fato esperou. Eu tenho convicção que os 3 horários não batem, porque já fiz a experiência, e tenho convicção que o que mais vai demorar é aquele do seu relógio, que é o tempo real. Então, é muito triste o que está acontecendo, é um desrespeito com o cidadão santista. Eu já tive a oportunidade de manifestar isso, inclusive com o diretor da DERSA, que esteve presente numa sessão da Câmara. Tenho manifestado isso reiteradamente. Não é uma competência municipal, é um serviço prestado pelo governo do estado, mas precisa mudar. Uma das pessoas também tem batido muito, o deputado Paulo Correia, tem feito um excelente trabalho, tem discutido muito a respeito, inclusive foi uma das pessoas, e quem estava presidindo essa sessão na Câmara, era uma frente parlamentar, estava discutindo essa questão do estado, e ela foi realizada na Câmara, mas por iniciativa do deputado Paulo Correia, e eu espero que ele tenha muito êxito, porque tem lutado muito, e precisamos fazer a diferença, porque quem está sofrendo é o cidadão da Baixada. E não só a balsa, né, vereador? Tem a catraia e a barca ali que é atrás da alfândega, geralmente gera transtornos ali para a população. Muitos. A catraia não vê uma reforma há anos. Eu tive a oportunidade, eu gravei um vídeo lá, o pessoal que está na internet, está em Fênix Rádio, está acompanhando, se quiser depois entrar no nosso site, no Instagram, no Facebook, Bruno Orlandi, @BrunoGalotti-Orlandi, enfim, me localiza com tranquilidade, joga no Google. Você vai verificar um vídeo que eu fiz lá, e as escadas, que na verdade não é escada, é uma rampa com umas ripas, né, de madeira, estão completamente desgastadas, tem limo para tudo quanto é lugar, é um lugar que chove o tempo todo, então há um desgaste muito grande, há lixo, não há uma reforma no local, e quando a maré sobe, as pessoas que utilizam o serviço de catraia têm que descer do Guarujá, quem vem do Guarujá para cá, desce num outro local, porque o barco não passa mais pelo canalzinho ali do mercado. E aí, nesse outro local, é uma parte que está cedida a uma empresa, uma parte particular. E naquele local foi quebrado um pedaço da escada. Olha o absurdo, e verifiquem, por favor, vão até lá, tirem foto, me marquem no Facebook. Aquela parte da escada está quebrada, e acho eu que foi de forma proposital para caber o pé da pessoa, porque a escada é tão fina que não cabe o pé de uma pessoa. Então, quer dizer, foi quebrada a escada para dar condições de uso. É um absurdo. A gente já fez requerimento à Codesp, já pediu para resolver o problema, já fez reunião com quem é de direito, mas trocam-se tantos diretores na Codesp que eu não sei nem em qual gaveta que colocaram o meu requerimento. É bem por aí, é bem por aí. E inclusive, falando um pouco ainda sobre essa travessia da balsa, acho que são 8 embarcações ali, né? Pelo menos no contrato, né? 8. Infelizmente, das 8, ela se... Eu falo o seguinte, a balsa ela tem vida própria, né? A balsa, o aparelho ali, a embarcação. Elas se comunicam entre si, porque sempre elas formam um grupinho de 5 para não trabalhar, né? Sempre tem um protesto entre elas. Nós 5 aqui hoje, nós não vamos... Né, uma fura o pneu. Né? Não é possível, porque se você chega ali, são 2, 3 embarcações assim, para arrebentar 3 embarcações em funcionamento. Sempre 5 estão ali encostadas. Como que fica? O senhor já tocou no assunto para fiscalizar isso. Hoje o senhor ligou, fala com uma pessoa. Amanhã o mesmo problema, o senhor liga para aquela pessoa, não é mais comigo, agora é com... Como que faz? Não, nós temos que continuar pressionando, nós temos que continuar fiscalizando. Na Câmara, eu vou continuar fazendo audiências públicas, fazendo requerimentos, encaminhando a quem de direito, mas o governo do estado tem que tomar um posicionamento. O governador João Dória disse que vai privatizar o serviço todo, que vai fazer a diferença nesse sentido. O deputado Paulo Correia tem pressionado da mesma forma para que a gente possa resolver o quanto antes essa situação. E o importante é não descansar e se manifestar. A gente não pode se conformar com uma situação ruim, com um serviço ineficiente prestado ao cidadão. A gente não pode aceitar que isso se torne uma realidade. Há muito tempo isso é feito, mas não pode continuar. Muito bem, é bem por aí. Quero registrar e agradecer. Aqui nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Cacique, aqui
os nossos diretores do Ministério, pastores vice-presidente, pastor Rezende, pastor Davi Nunes, obrigado, estão aí conosco, Deus abençoe. Passaram por aqui, né? Estão aí no total apoio e trabalho também. Pastor Rezende, receba o nosso abraço. O pastor Davi Nunes também, Deus abençoe os nobres companheiros. E, Bruno Rolandi, vamos falar um pouquinho sobre a descentralização do Porto. Quem que, na verdade, administra o Porto de Santos? Hoje, quem administra o Porto de Santos, dentro do leque que lhe é permitido, é a CODESP. É um órgão federal, nomeado por Brasília, onde parte das decisões ficam aqui, parte das decisões ficam lá. Quantos quilômetros nós estamos de Brasília? Há muitos, né? É muito. Se for de carro, dá um dia inteiro. De Rio Preto eu lembrava. Lá dava 663. E eu acho que é mais um pouco. Aqui vai dar mais. Sim. E olhem a dificuldade que a gente tem. Você veja, a gente falou agora há pouco da catraia. A catraia é uma embarcação, né, um serviço, onde o cidadão do Guarujá, o cidadão de Santos e eventualmente de outras localidades, utilizam no dia a dia para o trabalho. De quem é a responsabilidade de toda essa estrutura, hoje, de administrar isso? Da CODESP. Só que será que o cara lá em Brasília sabe o que é catraia? A 1.075 quilômetros daqui. 1.075 quilômetros. Imaginem o seguinte, a pessoa, possivelmente, lá de Brasília, não sabe completa diferença entre terminal de grãos, terminal de líquidos, terminal de passageiros de cruzeiro, enfim, as dificuldades todas. Quiçá o que é a catraia. Passando por isso, e a gente falou agora há pouco daquela entrada secundária da catraia quando a maré está alta. Da escadinha. Exato, da escadinha, daquela quebrada. Falar de Brasília ou não? Ah, tá distante, viu? Tá distante. Não sei, aquela me parece um pouquinho mais conservada de Brasília, pouca coisa. E aí, Tony, você vê só que circunstância. Eu tive lá gravando um vídeo e as pessoas talvez não saibam, ou Brasília com certeza não, mas existe uma colmeia de abelha no caminho. Opa! Passa por cima do trilho do trem. Eu queria entender como é que uma senhora de idade vai passar por ali com tranquilidade, principalmente em dia de chuva, com a colmeia, com o trem, subindo aquela escada quebrada, com o limo. Então, uma mãe com bebê, criança no colo, recém-nascido no colo. Tudo. Então, olha a dificuldade. E aí a gente fala, a gestão disso é Brasília. Então, esse tipo de circunstância incomoda. Por isso que a gente luta tanto para descentralizar, porque esse é um problema, lógico que não é menor ou pequeno, mas influencia no dia a dia do cidadão. Mas outros influenciam ainda mais. Quando a gente fala, por exemplo, da administração do porto, a gente está falando do emprego de milhares de pessoas vinculadas a terminais, a empresas portuárias, a gente está falando do sistema de dragagem, a gente está falando de inúmeras questões que o município não palpita. Antigamente a gente ainda tinha um conselho aqui da autoridade portuária, na UCAP, que era deliberativo. Então o município tinha assento, podia discutir questões, resolver algumas coisas. Com a nova lei federal, que foi instituída aí no governo Dilma Rousseff, a gente teve uma grande dificuldade, porque o conselho da autoridade portuária deixou de ser deliberativo para ser consultivo, ou seja, a gente não resolve mais nada. A caneta que começava a chegar mais próximo do município foi afastada totalmente. Exato. Então, hoje a gente briga muito, e novamente aqui o apoio do deputado estadual Paulo Correia, discutiu muito com a gente, fizemos uma audiência pública na Câmara pela Comissão Especial dos Vereadores, tratando da descentralização do Porto. Estava presente à época o deputado federal Papa, estava presente o deputado Paulo Correia, o Macaé, que já foi citado aqui pelo pessoal da internet, aqui do Facebook, da rede social. Macaé levou uma série de sindicalistas, de trabalhadores, outros sindicatos também estavam presentes, o Miro, o Cirino, grandes lideranças da área sindical, empresas mandaram representantes. Tinha tanta gente naquela audiência pública, Tony, que foi necessário abrir o andar de cima, onde são as sessões ordinárias, para que as pessoas que estavam ali pudessem acompanhar via telão, porque o auditório do andar de baixo estava repleto de gente, não cabia mais ninguém. Tamanha a importância do assunto. E as decisões, de forma unânime, foram tomadas, levando
a consideração que o porto tinha que ser descentralizado, que os gestores tinham que ser nomeados por competência técnica, não mais por indicação política, que o porto tinha que estar descentralizado para o município, para o estado de São Paulo, e que as decisões também passassem pelos trabalhadores, que os trabalhadores fossem ouvidos, que afinal de contas fazem parte, a nossa força que está ali. Então, com tudo isso, nós vimos ali centenas de pessoas, dezenas de autoridades, líderes, e até o presente momento a gente não teve ainda uma resposta satisfatória. O ministro, recentemente, o Tarcísio, manifestou que há possibilidade de descentralização, alguns deputados foram a Brasília, o Paulo, o Bozella, a Rosana Vale, lutaram no mesmo sentido, e a gente espera que essa união de esforços demonstre para o governo federal a necessidade de descentralização do porto, porque as autoridades aqui estão unidas, o trabalho está sendo feito, vamos continuar lutando para que seja descentralizado o porto, que as decisões possam vir para cá, para que a gente tenha mais condições de dar qualidade de vida, qualidade de estrutura para o cidadão da Baixada Santista, porque nós não podemos mais ser tratados dessa forma. Muito bem, é isso daí. Deixa eu só registrar aqui, Bruno. Paulo Oliveira, nosso ouvinte Paulo Oliveira, está lá no Gonzaga. Eu esqueço o nome daquela rua ali, onde você levou o celular lá, como chama? Marcílio Dias, número 27. O número eu não esqueço. Marcílio Dias, 27. Tem uma barraca ali de água de coco. Paulo Oliveira, né? Ó, já fiz o jabá, Paulo. Paulo Oliveira, paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Tudo bem, pastor Tônio? Ótimo, graças a Deus. Um ótimo dia na presença de Deus. A paz do Senhor. Pastor Davi, pastor Rezende, um abraço. Estou esperando aqui para beber uma água de coco. Daqui a pouco eu passo por aí. Olha aqui, o tio Beto. José Roberto Ferreira. Bom dia aos meus amigos. Vereador Bruno Orlandi e Tony Elias. Grande abraço. Olha aí, o famoso tio Beto. Tio Beto, esse cara queridíssimo. Beto, um abraço a você, a toda a família. E vou dizer mais, hein? Daqui a meia hora eu tô aí do lado no 53, hein? Um abraço. Recebeu o recado? Eu percebi ali também que o Fábio Di Marco está acompanhando Fabinho, a gente. Mandou um abraço pro Fabinho, cara ímpar. Estamos aqui na torcida e na oração, Fabinho. Fábio ali também. Laércio, quem é esse aqui? Laércio Cerezini Andreosa. Paz do Senhor, pastor Tônio, bom dia, debaixo da bênção de Deus. Hoje tem culto de ceia do Senhor na nossa igreja sede. É isso aí. 11 horas e mais 40 minutos, nós estamos aqui com Bruno Orlandi, falando Porto de Santos, descentralização. Já falamos um pouquinho, e não me entra muito na cabeça esse negócio. Quer dizer, quem tá com a bique na mão, tá a 1.000 quilômetros aqui, e como que resolve essas questões? Não resolve, né? Se resolvesse, não tava do jeito que tá. A verdade é essa, a gente não pode, se o porto é nosso, por que não é a gente que decide? Se a gente tem problema aqui, lógico que o porto traz muita benesse, não está discutindo Sim. isso, gera milhares de emprego, faz girar a economia, arrecada recursos para o município, isso é indubitável. Mas você também tem o outro lado, tudo que tem um bônus tem um ônus. Então, a gente tem a responsabilidade de equacionar alguns problemas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que acho que é nítido para todo mundo, a entrada de Santos. Sim. A entrada de Santos, ela tem as suas dificuldades, as suas mazelas, e parte disso é porque vem direcionado ao porto. O porto recebe carga do Brasil inteiro. Algumas vêm de trem, mas a grande maioria vem por caminhão, por estrada. O Brasil é dessa forma. A gente tem essa necessidade, se não para, está mais do que provado. Então, a gente tem que ter uma entrada de Santos condizente para suportar toda a entrada de carga que o município recebe por conta do porto. Quando você fala isso, a gente percebe que o Porto de Santos, que arrecada inúmeros recursos federais e é administrado pelo governo federal, precisa participar da reconstrução da entrada de Santos. Aí, nesse exato momento, a gente tem uma reforma da entrada. Recurso municipal, garantido. Recurso estadual, garantido. Recurso federal, prometido e nunca cumprido. Desde o outro governo. Então, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande em reformar parte da entrada da cidade, porque o governo federal não mandou recurso. E a gente sabe que muito da necessidade da nova entrada de Santos vem de questões ligadas ao governo federal, que é o porto. Por que não tem uma contribuição nesse sentido? Já que
eles não querem largar o osso, né? Quer administrar o porto a todo custo, só o governo federal nessa administração. E essa entrada, ela vai beneficiar muito mais, né? Quem usa muito mais aquela entrada, exatamente os caminhões e tal. Então, administro aqui, mas o caminho para chegar aqui você se vira. Exato. Inadmissível, você né? traz tudo aqui, que quando chegar aqui eu administro. Você quer ver outro exemplo disso que a gente está falando? Eu já falei isso em alguns lugares, eu vou repetir e espero que eu retorne aqui um dia para falar que deu certo. Porque se eu voltar aqui para falar que não deu certo, eu vou mudar o tom. Nós temos aqui, olha só, uma concessão das ferrovias do Brasil. Concessão termina no que vem, tem que ser renovado. Inúmeras empresas já pontuaram que têm interesse em investir bilhões, eu não estou falando milhões, eu estou falando bilhões para que eles possam renovar a concessão. O governo federal tem que sentar com os interessados, A, B, C, D, democraticamente, com todos eles cumprindo a lei, fazendo isso, mas que seja feita a renovação ou que seja feita uma nova concessão, mas que seja resolvido o problema. Por quê? Nós sabemos que a carga por trem é importante para o desenvolvimento de qualquer país. Nós sabemos que as nossas linhas férreas estão defasadas. Nós temos, por exemplo, em determinado terminal aqui de Santos, uma linha férrea em Pera, que é uma que faz a volta e tem muito menos demora para poder descarregar a sua carga. Tem uma outra que precisa ficar tirando parte do trem para descarregar ali, volta, coloca de novo no trilho, faz um outro, com uma dificuldade maior. Por quê? O Porto de Santos, quando ela foi feita, era um outro porto, era uma outra realidade. Hoje não é mais, precisa modificar. Você só consegue fazer essa modificação com o governo federal. Eu não estou vendo o governo federal se mexer até então. Se não tiver um investimento, que na minha visão pode vir dessas novas concessões, a gente não vai resolver o problema. Enquanto isso, nós temos um problema seríssimo de entrada de trens na cidade, que demoram para sair a carga, que fazem demorar até um custo mais alto para a empresa, que gera menos emprego, que tem outras dificuldades. Então, quer dizer, voltando à época do professor, lembro, lá da terceira série, a minha professora Tereza falava assim, olha, nós precisamos de investimento nas linhas férreas do Brasil. E lá se vão 25 anos. Não é um assunto novo, né? Você acha que o maior problema hoje em dia do Porto de Santos é o escoamento da carga? Eu acho que passa por tudo isso. Eu acho que nós temos problemas relacionados à dragagem, nós temos problemas relacionados ao escoamento da carga, seja via férrea, seja via rodoviária. Nós temos dificuldade de competitividade pelo custo Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, falando de porto, mas não especialmente de carga, falando de passageiro, no último ano agora, esse agora em movimento, nós perdemos a Royal Caribbean. A Royal Caribbean uma das empresas de maior vulto no mundo de passagem de cruzeiro, né, terminal de passageiros, e encerrou a atividade no Brasil. Me parece até que retorna no que vem, eu não tenho certeza da informação, eu escutei esse boato. Por conta do custo Brasil, porque é caro. Se você faz uma passagem, olha o absurdo que eu vou falar agora, mas é a pura verdade. Se você anda de navio como passageiro, um navio de cruzeiro no Brasil, você paga mais caro do que se você andar no Caribe. Só que lá você paga em dólar, que é mais caro que o real. Só que você gasta menos para andar de navio no Caribe do que no Brasil. Isso é um absurdo, mas é o custo Brasil, que é o imposto. Então, quer dizer, vamos para Bahamas, que sai mais barato do que a gente andar aqui no litoral brasileiro, que está do nosso lado e que é tão lindo quanto. Então, é muito triste. A gente precisa rever o custo Brasil. Então, o Porto de Santos não é um problema pontual. A entrada, o escoamento da carga, a dragagem, o custo Brasil, são valores agregados. São problemas que cada vez mais se aglomeram e dão dificuldade para o crescimento, ao volumeamento do Porto de Santos. Por isso que a gente fala tanto que a gente precisa descentralizar, para trazer a discussão para cá e poder aprimorar. O governo do estado de São Paulo tem total condição de fazer isso. O município de Santos pode colaborar muito nessa discussão. Nós temos pessoas aqui com alto conhecimento técnico. Tem o Eduardo, tem o Sérgio aqui, Eduardo Lopes, o Sérgio Aquino. Temos hoje o Sandoval Soares, que é vice-prefeito e secretário de Portos. Tem o Fred, que é o secretário adjunto. Você tem pessoas que conhecem. O presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, o Nível, é um cara fantástico, conhece tudo. Todas essas pessoas podem contribuir. Mas hoje
Nós temos um distanciamento tão grande da cidade com o porto que é imposto pela própria forma de gestão. E a lei federal hoje já permite descentralizar, já permite até terceirizar a gestão. Mas, infelizmente, não é uma realidade posta em prática ainda em relação ao Porto de Santos. Infelizmente, né? E de repente, trazendo toda essa administração para um pouco mais para perto, pessoas que conhecem mais o dia a dia da região, mexem no custo, né? Mexe, lógico. Baixaria bem esse custo. Exatamente. Se a gente consegue trazer isso para cá, o custo diminui em todos os sentidos. Até em viagem de autoridade, porque vai para Brasília, volta para Brasília, vai para Brasília. Não dá, né? Vamos resolver aqui. As coisas têm que ser dinâmicas. A iniciativa privada, que obviamente é quem faz gerir carga, né? O porto, são empresas, é lucro, não espera mais. Perca de tempo e perda de dinheiro. Então, para a empresa que visa o lucro, que obviamente é o objetivo de qualquer empresa, ela não perde mais esse tempo, ela não tem mais essa possibilidade. Então, quando a gente está perdendo tempo aqui, nós estamos perdendo competitividade. E isso significa que a gente vai perder carga para outros portos, e já tem acontecido. Infelizmente. Muito bem. Bruno Orlandi falando conosco nesta manhã. Rádio Cacique AM 1510, a tradição do Rádio Santista. Se você ainda não compartilhou nossa live, tá esperando o quê, hein? Dia 22 tem mais brinde, tem mais sorteio, tem mais prêmios para vocês. Olha aqui, ó. O Fábio de Marques está conosco. Show de bola essa entrevista. Bruno Orlandi, grande amigo. É isso daí, Fábio. Deus te abençoe aí, hein? Obrigado, Fábio, pelo carinho, viu? Um abraço forte, meu amigo. Receba o nosso abraço, tá bom? Odete Soares também conosco. Felipe Camilo ali aplaudindo demais. Muito bem, obrigado a todos que estão participando. 11 horas e mais 49 minutinhos. E, Bruno Orlandi, e a nova Ponta da Praia? Isso é um assunto delicado, hein, Tony? É um assunto delicado. Eu acho. É lógico. Quem é o terreno, de quem não é o terreno, quem doou o terreno, podia doar o terreno, podia doar... Tá. Deixa pra lá, né? É uma discussão grande. De fato, eu tive em minhas mãos, eu vi 2 certidões. Eu não sei o que a justiça vai entender disso tudo, mas a verdade é que eu vi uma dizendo que o terreno é do governo do estado, outra dizendo que o terreno é do governo federal. Esteve nas suas mãos os 2 documentos. Tive, o deputado Paulo Corrêa, inclusive, mostrou. Volta aqui, Bruno. Eu vi. Uma entrevista aqui na rádio, inclusive, ele citou isso. Exato, e eu tive a oportunidade de ver esses documentos. O governo municipal alega que não, que está tudo só o governo federal. A gente espera que a situação seja resolvida para o bem do cidadão santista. Eu acho que temos que avançar sem correr nenhum tipo de risco, então é o melhor caminho, é que as coisas se resolvam com serenidade, mas eu ainda tenho algumas preocupações. Eu acho que, logicamente, a população merece uma remodelação da Ponta da Praia. Eu sou a favor, por exemplo, da reforma no deck do pescador. Eles querem montar uma espécie de arquibancada ali, ver o mar, acho que é muito bacana. Precisamos acertar também a questão de mobilidade urbana. O trânsito na Ponta da Praia está caótico, principalmente por conta da balsa, essas filas que, enfim, acabam trazendo. O mercado de peixe, acho que também precisa de uma estrutura mais adequada e me parece que está dentro do escopo desse projeto. Vejo com bons olhos. A minha grande preocupação, somente, é em relação ao centro de convenções. E por que eu digo isso? E falo preocupação porque acho que a gente tem que discutir mais o tema antes de ter essa certeza. Mas o centro de convenções, ele nasce com uma expectativa em qualquer cidade de gerar desenvolvimento para a localidade. Então, se a gente pensar no... não era totalmente desenvolvida, e com a chegada do centro de convenções do ANB cresceu, e hoje toda aquela localidade é muito bem desenvolvida, desenvolvimento esse levado pelo ANB. Se a gente pensa no Centro de Exposições Imigrantes, na entrada de São Paulo, que vinha a Anchieta Imigrantes, quando a gente pensa ali, o Centro de Exposições também foi para uma área mais longínqua para que você pudesse levar desenvolvimento àquela localidade. Você leva eventos, leva tudo isso. Infelizmente, quando a gente pensa nesse Centro de Convenções, me parece que a Ponta da Praia não carece desse desenvolvimento, ela carece de uma remodelação, e eu sou a favor disso. Agora, quando a gente fala de centro de convenções, o que me parece é que a gente tinha que levar para um local, por exemplo, o Centro de Santos, que hoje merece desenvolvimento, que há necessidade de levar pessoas para que possam lá gerar emprego, economia, desenvolver. E, em contrapartida, eu também não acho justo você prender um empresário a um equipamento deficitário,
que hoje o centro de convenções dá prejuízo, enfim, o objetivo de todo empresário é lucro, como já foi falado aqui. Então, não consigo entender, de fato, prender um empresário a isso. Mas um centro de convenções para a cidade é importante. A gente sabe que isso traz movimento para hotéis, para restaurantes, traz para cafeiras da malha, salões do automóvel, faz uma série de ações aqui que tem o Black Friday, né, com uma série de viagens que eles colocam. Então, eu acho que tudo isso é muito importante e gira a economia local. Então, tem que ter o centro de convenções e o município, de fato, está acertando nesse quesito em trazer para a responsabilidade da administração um centro de convenções. A escolha do local é que me preocupa. O preocupante é a escolha, né? Porque em os dois exemplos que você citou, quem chegou primeiro foi o centro de convenções. Exato. Aí depois... A aglomeração de pessoas. As pessoas chegaram, depois o bairro começou a ser formado, vamos dizer assim, né? Exato. Agora, a Ponta da Praia já é um bairro formado, já está pronto, ele vai chegar depois. E aí, a gente então perde a primeira premissa. Em consequência disso, eu tenho duas preocupações nesse sentido. A primeira delas é que nós vamos perder a nossa última saída de mar, do lado da balsa. Se a balsa precisar ser ampliada, ela não tem mais para onde. Ou é ali, ou não amplia mais. Então, a gente vai estancar a última saída que nós teríamos. Esse é o primeiro problema que tem que ser discutido, para ver se é a melhor solução. E num segundo momento, que é a maior de todas as minhas preocupações, é o trânsito. Eu ainda não vi um estudo de impacto de vizinhança no local, e me preocupa o trânsito que um centro de convenções vai trazer para lá. Isso é interessante. Vamos pegar um final de semana de feriado, onde... Tem 1h30 de fila na balsa. Vai ter esse grande fluxo de veículos para atravessar a balsa. Para você ter uma ideia, para eu ir no Estrela, eu vou de bicicleta para treinar. A Rei Alberto, até para você ir de bicicleta, você não consegue chegar lá, ali naquela... Sem o centro de convenções. Imagine, hoje, né? Isso já hoje. Né? Essa é a minha preocupação. Eu não estou dizendo que o projeto tem que ser jogar fora, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter um estudo de impacto de vizinhança para entender os reais impactos desse local. Né? Exato. Porque se a gente parar para pensar, se a Rei Alberto está intransitável, se a Avenida da Praia está estrangulada a ponto de ter uma fila em que se alguma pessoa passar mal no carro, ela não consegue sair de lá. Se a pessoa entrou errado ali, ela vai até o final porque não tem retorno. Não tem uma válvula de saída ali na fila da balsa hoje, na Avenida da Praia. Então, as duas avenidas paralelas travam. Aí, no final dela, tem esse terminal pesqueiro que seria utilizado agora, e aquele espaço físico para fazer um centro de convenções. A explicação que se dá é que a fila viria pelo outro lado. Mas será que todo mundo viria pelo outro lado? Será que as pessoas não acabariam indo pela praia ou pela Epitácio Pessoa, bancários, para depois fazer a volta? Será que a gente conseguiria estruturar, e mesmo se o fizesse, resolveria o problema? Eu acho que a gente está com risco de causar um caos no tráfego ali local maior do que já existe. E essa é uma preocupação grande. Então, quando a gente fala, vamos começar as obras ali do centro de convenções, eu tenho preocupação. Repito, toda a estrutura de reforma da Ponta da Praia, eu sou absolutamente a favor. Eu acho que o mercado de peixe tem que ir lá para dentro, eu acho que faz parte. Agora, o centro de convenções, eu vejo com muito receio, vou acompanhar de perto. Ficamos ontem discutindo por mais de meia hora um único relatório parcial disso na Câmara de Santos. Vamos continuar acompanhando isso, porque eu ainda tenho preocupações. E digo mais, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de conhecer o Porto em Belém do Pará, ou o Porto Madeiro em Buenos Aires. São áreas que eram degradadas da área portuária, que foram revitalizadas com atração turística. Será que não era um caso de pegar um terminal antigo, daqueles Uvalongo, que é abandonado, com o volume de recursos que estão sendo investidos ali, e fazer um centro de convenções naquele local? Existe. O Porto do Rio foi feito isso. A gente tem, o pessoal fala, mas vai passar por cima do trilho do trem? Mas você não consegue fazer um acesso por cima, uma passarela? A gente já aprovou isso na Câmara recentemente. Será que mas não tem espaço para o estacionamento? Existe um terreno que é de órgão, que é federal, ali ao lado da Justiça Federal em Santos, atrás, que talvez coubesse um estacionamento ali. Não sei se cabe de fato, mas vamos discutir, vamos verificar estudos. Será que outras áreas não poderiam? Será que
Eu não vi isso acontecer. Zona Noroeste não tem. A própria Zona Noroeste, local. vamos discutir. Eu acho que tudo isso tem que trazer. A Zona Noroeste dá, não dá? Pô, Rodrigues Alves é boa, não é boa? Tem espaço, não tem? O espaço da Ponta da Praia é o melhor, não é? O Terminal do Valongo, o Centro de Santos. Vamos discutir. Eu acho que isso tem que ser trazido para discussão. Não dá para que a gente fale, vai ser ali, tá resolvido. Eu vejo com muita preocupação, porque acho que a Ponta da Praia merece todo investimento, acho que a Ponta da Praia tem os moradores ali que merece todo o nosso respeito e é um bairro maravilhoso da cidade. Agora, sob o risco de deixar até o bairro com dificuldade de trânsito para os próprios moradores, a gente tem que agir com cautela. Como a gente estava falando. Vamos colocar um feriado prolongado, a Balsa já é um caos, aí um grande show neste centro. Exato. Né? Uma banda, uma cantora, aí, um grande show acontecendo ali, e o morador precisando sair com a esposa que está grávida, passando mal dentro do carro, com um filho que tem que isso e aquilo, vai demorar 1h30 para sair de dentro do bairro, né? Exatamente. E a gente está falando de situações pontuais. Eu vou sair, vou no supermercado, mas se precisar chegar uma viatura, se precisar de uma ambulância, uma emergência. Então, esse tipo de circunstância me preocupa. Eu ainda não tive acesso, até onde eu sei, esse estudo de impacto de vizinhança não foi feito ainda, me parece que será. Então, a gente está aguardando que chegue isso às nossas mãos para que a gente possa discutir, mas eu reafirmo, tenho muita preocupação com a escolha do local do centro de convenções. O restante não. O deck, a arquibancada, as obras viárias, a questão do mercado de peixe, eu acho que tudo isso é importante para o desenvolvimento da cidade, do bairro, e todos merecem. Agora, a escolha do centro de convenções me parece que tem que ser mais discutida para que a gente possa verificar se de fato ali é o melhor local para que seja estabelecido o centro. Muito bem. 11h59. Ó, Sombra, não tem como parar esse relógio, Sombra? Você não tirou a pilha dele ainda, Sombra? 11h59. O horário foi embora. Vamos ler aqui. Felipe Camilo. Nos armazéns abandonados poderia ser feito o centro de convenções, uma marina, mesmo um novo entreposto de passageiros, iria revitalizar o centro. Exatamente, é o que eu estava falando agora, o Camilo tem razão no que está pontuando, tem que ser discutido, e essa é uma das opções. Tem espaço, não tem espaço? Quanto custa para revitalizar? É tombado, não é tombado? O custo é mais alto? Tem estacionamento? Passa pelo trilho? Vamos discutir tudo isso. Tudo tem que ser estudado. Né? Eventualmente pode ser a melhor solução, eventualmente não, mas tem que haver discussão para que a gente possa chegar num denominador comum. O que não dá é fazer uma coisa rápida e, eventualmente, amanhã a gente se arrepender de uma escolha que pode não ter sido a melhor. E daqui uns dias esse equipamento acabar sendo inutilizado praticamente. Né? Não. Faz um baita e fala, ó, não vai ter como usar depois. Não, pelo amor de Deus. O cidadão santista não merece isso. O povo brasileiro está cansado disso, né? Essas arenas da Copa do Mundo. São outras. Tem arenas hoje aí que estão lá só para criar rato e gado. Tem gado entrando no campo. E essa arena é uma preocupação enorme, porque quando a gente fala aqui, a gente ainda está falando do investimento privado, por uma compensação do uso do espaço, enfim, que foi feito lá atrás. A gente ainda está falando de alguma forma de recurso de investimento privado. Quando a gente fala das arenas, a gente está falando de dinheiro público. Dinheiro público que podia estar no SUS, que podia estar na segurança, que podia estar na educação, e não foram valores baixos, foram valores altíssimos. Então, a própria arena podia estar se prestando a formar jovens da educação pública, né, do sistema educacional público, que poderiam fazer ali o contraturno na parte esportiva, poderiam estar formando profissionais. Hoje, inúmeros países do mundo desenvolvidos têm incentivo ao esporte maravilhoso. Já temos algumas faculdades no Brasil e até aqui em Santos que também têm incentivo ao esporte. E quando a gente vê um equipamento esportivo desse abandonado, é inevitável a gente pensar que a gente está perdendo nossos jovens, que muita gente sofreu porque aquele dinheiro não foi investido, por exemplo, na saúde, e de verdade, não dá para a gente agir de outra forma. A gente tem que ter responsabilidade. Quem já teve uma dor de dente, uma dor de estômago, e eu acho que todo mundo já passou por isso, sabe a necessidade de você ter um médico rápido. Então, imagina alguém passar 3 horas numa fila do hospital com uma dor de dente, que para mim é uma das piores dores que existe, esperando 3 horas para ser atendido, porque o dinheiro que podia estar ali em medicamento, em profissional, em estrutura,
foi colocado numa obra que, inclusive, muitas vezes está sendo discutido na justiça, foi superfaturado. Não só a arena, as obras que envolvem ela, viadutos, Tudo, vão ficar prontos para a Copa. Então, até hoje, em construção, não foram entregues. Exatamente. Tem obras ainda da Olimpíadas, né? Sendo inaugurada agora. Eles vão ver qual, né? Qual Olimpíada? É o retorno? Eita! Ainda tem mais medalha de ouro para ganhar por aí. Ei, governo! Olha lá, tem muita medalha no bolso de alguém aí. 12 horas e mais... Eu não teve aqui. Não é fácil, não, gente. 12 horas e mais 3 minutinhos. Este foi o nosso Cacique Notícias de hoje. O relógio não quis parar, o tempo passou. E eu quero agradecer Bruno Orlandi. Olha, foi um bate-papo muito legal, viu? Prazer enorme te receber aqui nos estúdios da Rádio Cacique para essa entrevista. Eu creio que os nossos ouvintes ficaram muito bem informados. E todos vocês aí, compartilhem essa live para chegarem muito mais pessoas. Obrigado, Bruno Orlandi. Tony, eu que agradeço a gentileza, o carinho, essa simpatia que é você conduzindo o programa. Mandar um abraço e agradecer a todos os ouvintes aqui do Cacique Notícias pela paciência, por acompanhar, por todas as manifestações, o Matos, Felipe, enfim, todos que aqui falaram. O Joel Cosmo chegando agora. Entrou também para acompanhar. Então, é uma alegria muito grande. O Sombra, que está ali, faz manifestações. Obrigado, Thaís, que esteve aqui conosco também, minha assessora, podendo acompanhar esse trabalho. É uma alegria estar aqui, principalmente para mostrar um pouco do nosso serviço, porque eu acho que o mandato tem que ser transparente. Isso. E essa oportunidade que você nos dá de vir para cá, falar um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente defende, do que a gente tem feito, é uma forma de mostrar ao cidadão santista a preocupação que a gente tem em honrar todo o voto, toda a confiança depositada. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo excelente trabalho feito aqui na Rádio Cacique. Eu agradeço. Bruno Orlandi conosco. Eu quero já dizer que os microfones da Rádio Cacique continuarão abertos para você. Obrigado, obrigado. Querendo voltar, tem manifestações a fazer, olha, projetos que foram apresentados, a sua luta por essa descentralização do porto e outras questões que você não trabalha só nisso, são tantas as questões, né? Eu estava acompanhando aqui algumas são mais de 470 requerimentos, né? Quase 600 indicações, vários projetos, moções, total de trabalho apresentado em plenário, mais de quase 1.100 trabalhos apresentados no plenário pelo vereador mais jovem, né? Exatamente. Tá com pique, hein, Bruno? Tem que mostrar a força da juventude, né? Tá com pique. Então, quer dizer, está ali com mais de 1.000... E isso é importante falar, isso é importante trazer para a população. Teve outras autoridades que já estiveram conosco aqui, e a gente sempre diz isso. Muitas vezes, o cidadão, ele diz, eu não vou mais votar em ninguém, o vereador não faz nada. Tá aí. E aí foi eleito, não votou aqui, não fez... Mas peraí, vamos acompanhar o trabalho. Na internet é fácil, o gabinete está aberto, né? Sempre à disposição, porta aberta. E as sessões da Câmara são de terça-feira aqui. Segunda e quinta, a partir das 18 horas. A partir das 18 horas. E ontem, especialmente, terminou à meia-noite. Ontem nós saímos do plenário à meia-noite, eram temas ácidos a serem discutidos, tínhamos vetos do prefeito, funcionalismo, discussões a respeito do relatório da Ponta da Praia, e nós saímos de lá à meia-noite. E estava cheio o plenário. Estava, todos o completo, e não saímos... A população encheu. Tinha algumas pessoas, não estava totalmente lotado, mas então, foram. É isso que eu falo. Tem as sessões, vamos para lá, gente, vamos acompanhar. Porque o vereador não fez nada. Mas ontem começou 6 horas. 6 horas. Quer dizer, das 6 à meia-noite, dava tempo de ver muita discussão do vereador que está lá. Nós ficamos 6 horas debatendo em plenário inúmeras questões da cidade e não encerramos porque acabou o material. Os trabalhos encerramos porque a legislação não permitia que a gente fosse além da meia-noite. Então, continuaremos na quinta-feira. Tivemos que parar. Então, continuem acompanhando. E aqui está o trabalho de Bruno Orlandi, mais de quase 1.100 trabalhos aí apresentados já em plenário. E vamos continuar aqui com os microfones abertos. Obrigado por sua presença. Estamos aí felizes. 11 horas e 7 minutinhos. Eu vou ficando por aqui. Às 14 horas eu estou de volta com Conectados.
Tchau, tchau.